Amém? Neemias capítulo 2, versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Diga para o teu irmão, muitas pessoas não estão felizes que você está buscando o seu bem. Tobias e Sambalate representam o que mais terrível. Tobias e Sambalate representam o que mais terrível possa existir no meio do povo de Deus. Representam aqueles que lutam contra o bem dos filhos de Deus. A palavra inimigo no hebraico é a palavra sitna, que tem a sua raiz no nome Satanás, que traduzindo significa inimigo ou inimizade. Então toda vez que eu digo que eu tenho um inimigo, sabe o que eu tenho? Olha para mim. Toda vez que isso aqui é silêncio aqui para os jovens de madrugada. Os jovens estão aprendendo, sim ou não? Os jovens estão vindo aqui todo sábado, meia-noite, e estão recebendo uma carga de conhecimento, e sem contar uma carga de poder, né? É ou não é? Sai tudo meio chapado, né? Escute aqui que eu vou falar. Toda vez que você diz, eu sou inimigo do fulano de tal, você está dizendo, quando você diz que eu sou inimigo de alguém, ser humano, pessoa, você está tendo a síndrome de Satanás. A única pessoa de quem você deve ser inimigo é do próprio diabo, porque ele é teu inimigo, ele é teu adversário. E a Bíblia diz isso no livro de 1 Pedro, capítulo 3. O diabo, vosso adversário. Olha aqui para mim, o diabo não é adversário de Deus, irmão. O diabo não é adversário de Jesus. O diabo é adversário da igreja. O diabo luta contra a igreja. O diabo luta contra você. E a arma que o diabo tem para destruir a igreja, destruir você, é criar inimizades, criar aversões, criar todo tipo de confusão no meio do povo. E era isso que Tobias e Sambalate faziam. Eles eram responsáveis por toda a oposição contra o servo de Deus. Mas o melhor de tudo é que todo inimigo que se levanta contra nós está derrotado. Diga, todo inimigo que se levanta contra nós está derrotado. Aleluia? Sim ou não? Como que ele está derrotado? Como que ele está derrotado, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Mas a única maneira de nós confiarmos ou crermos na derrota do diabo é enfrentando ele. Escute, o diabo já está derrotado pelo sangue de Jesus, mas Deus quer que nós enfrentemos nele, para confirmarmos a derrota e sim, para que nós sejamos treinados e doutrinados em batalhas. Escute aqui, o diabo vai se levantar contra você, ele vai fazer oposição a você, não é porque Deus é ruim não, é porque você é ruim. Você não entendeu? O diabo vai se levantar contra você para fazer você ser uma pessoa melhor. E Deus vai permitir o diabo dar uma chacoalhada em você, o diabo lutar contra você, o diabo até mesmo ferir você, para que você se torne uma pessoa melhor.
Melhor em que sentido? Melhor para Deus, melhor para consigo mesmo, melhor para com as pessoas. Mas tem gente, escute, que não consegue assimilar esse tipo de coisa. Tem gente que não consegue assimilar, olhe para mim, que Deus está tratando você. Tem pessoa que não consegue assimilar que Deus está ministrando você. Tem pessoa que não consegue, olhe para mim. Tem pessoa que não consegue assimilar. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela toma aquela coisa que o diabo está fazendo com ela, para ela, e acaba absorvendo aquele sentimento terrível e agindo da mesma forma. E a luta, irmãos, ela tem vários estágios, amém? E Deus usará esses conflitos para gerar em nós uma identidade. Mas você precisa vencer 6 tipos de espíritos diferentes que estão agindo contra você. Quer aprender quais são? Quem trouxe papel e caneta, anote. 6 espíritos diferentes que estão agindo contra você. Primeiros espíritos, o espírito do escárnio e da zombaria. Neemias capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Espírito de escárnio. Então falou na presença de seus irmãos e do exército. O que fazem esses fracos judeus? Permites-lhe a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pós da pedra que foram queimadas? Estavam com eles Tobias, o amanita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Qual é a função desse espírito aqui? Esse espírito de zombaria e de escárnio, irmãos, é uma investida terrível contra a sua vida. A voz do escárnio nos vem daqueles que secam através de pensamentos de origem do adversário. Você está indo na igreja, não vai adiantar nada. Você está buscando a Deus, não vai adiantar nada. O espírito de escárnio e de zombaria está dizendo, ainda que você edifique, será derrubado por uma raposa. Ele está dizendo que tudo que você faz, Will, não adianta. Não adianta você ter ficado 19 anos preso. 19? Você ficou total, filho? 15 anos, qual é aumentando sua pena? Misericórdia. Você passou em 19 penitenciárias, né? Aí você sai, se converte, mas tem aquele filho do diabo que empresta a boca e diz para você: ei, Will, está se escondendo atrás da Bíblia, ficou 15 anos preso, agora é isso, que aquilo. Não, irmão, não dê ouvidos para ele, porque é o espírito de zombaria e de escárnio que quer derrubar você. O sangue de Jesus está sobre a sua vida e restaurou você totalmente. É isso que temos que entender. Parar de ficar dando ouvido para o diabo. O diabo usa a boca de pessoas. Escute, irmão, o diabo não usa o ventilador, o diabo não usa a luz, o diabo não usa o vaso, não. O diabo usa pessoas para tentar atrapalhar você. O diabo vai usar gente, Jonathan, para tentar impedir a obra de Deus na sua vida. E é isso que você tem que colocar no seu coração. Não dê ouvidos aos espíritos de zombaria, aos espíritos de escárnios que estão impedindo você de avançar. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto. Aí você começa a investir na obra de Deus, você dá dízimo, você dá oferta, você paga encontro para as pessoas. Teve gente que foi ali, já passou o cartão, já pagou encontro de 2 pessoas. Estou pagando de 2, apóstolo. Aí vem o filho de Belial usar a boca de alguém. Você está abençoando aquela pessoa, mas ela nem vai ficar na igreja. Sai, espírito maldito, em nome de Jesus. Você está dando dízimo na igreja, o pastor vai ficar rico. Glória a Deus. Eu quero ficar rico mesmo, gente. Por que só o traficante pode ficar rico? Por que só o dono da Souza Cruz pode ficar rico? Você sabe quem é o homem mais rico do Brasil? Sabe quem é? Sabe ou não? João Carlos Leman. É esse o nome dele, né, Mateus? Acho que é João Paulo, João Carlos Leman. Dono da Ambev. Sabe quem é a Ambev? Fabrica cerveja. É o homem mais rico do Brasil. Ele pode ficar rico. Você não.
pastor que prega o evangelho para restaurar as pessoas da cachaça, da droga, do cigarro, não pode ficar rico. Só o que vende cachaça. O que vende droga. Jorge Paulo Lema, dono da Ambev. 500 mil reais por hora, o homem mais rico do Brasil. Sabe o que ele vende? Cachaça. Sabe quem era o homem mais rico da Colômbia há 20 anos atrás? Juan Pablo Escobar Gaviria. Ganhava $1 milhão por dia. O que ele era? Dono do cartel de Medellín. O maior narcotraficante do mundo. Sabe quem é um dos homens mais ricos do México? Sabe quem é um dos homens mais ricos do México? Tirando o Carlos Slim, que é dono da Claro. Um dos homens mais ricos do México chama-se El Chapo. O baixinho. Dono do cartel de Sinaloa. Traficante de droga. Aí quando fala, o pastor Silas Malafaia é um dos homens mais ricos do Brasil. Credo, um pastor, um dos homens mais ricos do Brasil. Estou com o teu irmão, fala, hoje Deus vai te pegar aqui, fala para ele. Hoje eu vim virado na glória de Deus, meu filho. Chega de conversa mole. Chega de mimimi, irmão. E como vencer esse ataque? Primeira coisa, Neemias capítulo 4, versículo 6. Como você vence o ataque do diabo? Primeiro, indo lá e batendo de frente com ele, amém? Amém? Como você bate de frente com o diabo? Como que você bate de frente com o diabo, irmão? De joelho. A única maneira de enfrentar o diabo é de joelho, meu filho. Não adianta você querer enfrentar o diabo batendo de cara com ele, pegando dinheiro emprestado, indo no agiota. Não, meu filho, você bate de frente com o diabo, é de joelho. E foi isso que Neemias fez, capítulo 4, versículo 6. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque diante dele de ti o seu pecado, pois provocaram a sua ira. 4, versículo 5, capítulo 4, versículo 5. E sabe o que eles fizeram? Na presença deles, nós edificávamos. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe como é que você vence o diabo? Primeiro, orando. Segundo, tendo ânimo. O diabo está batendo de frente, o diabo está falando, continue trabalhando. Continue fazendo. Continue lá. Continue pregando para a pessoa. Continue, irmão, estou dizendo para você, o diabo vai se levantar contra você. Você vai derrubar ele hoje, amanhã ele está lá de novo. O diabo é teimoso, ele não desiste. O diabo vai lá todo dia. Mas quando ele perceber que você é uma pessoa que ora e que não desanima, e foi a primeira palavra que Deus falou, para Josué. Josué, tem de bom ânimo, esforça-te, te anima. Eu farei você herdar a terra que eu prometi a seus pais. Escute, então, primeira coisa, comece a orar. Se não sabe orar, não tem problema. Eu não sei orar, apóstolo. Você não sabe conversar? Sabe ou não sabe? Ou você é mudo? Pergunta para o teu irmão, você é mudo? Não, né? Então você sabe orar. Você sabe como é que é orar? Vou te ensinar como é que é orar. É assim, ó. Senhor, é o seguinte. Eu estou passando uma guerra, Jesus. O Senhor precisa me ajudar.
Tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. Pronto, está orando, irmão. Basta você conversar com Deus como você conversa com um amigo. A Bíblia diz, eu sou teu amigo. O Senhor falou para os discípulos, eu não te chamo mais de discípulos, mas eu te chamo de amigo. O que ele está dizendo? Olha, o nosso relacionamento é de amigo. Então você pode conversar comigo como você conversa com o teu amigo. Quando você dobrar o joelho na tua cama, ou no teu quarto, ou na tua cozinha, ou no teu banheiro, como era o meu caso quando eu era jovem, que eu orava no banheiro, eu conversava com Deus assim, Senhor... Aí, eu falava muita gíria. Eu tinha uma boca suja, mais que um bueiro. De cada 15 palavras, 35 era palavrão. Eu falava uma gíria, aposta que me colocou na linha. Eu falava, de Deus, aí, o negócio é o seguinte, a fita tá embaçada, Jesus. E Deus me ouvia, irmão. Então, primeiro, comece a orar. Segundo, não desanime. Fala para o teu irmão, cutuca ele, fala, irmão, não desanime. Fala para ele, olhando na bolinha do olho dele, fala para ele, não desanime. Aleluia. Então a primeira coisa para vencer o espírito de zombaria é não desanime. Comece a orar. Amém? Então qual é o primeiro espírito que se manifesta? Escárnio e... O segundo espírito é o de desânimo e confusão. Versículo 7 do capítulo 4. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante e que se começavam a fechar as brechas. Porque quando você luta contra o espírito de escárnio, você começa a fechar as brechas da sua vida. Ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. O que eu falei para você? Você vai vencer o diabo num dia, no outro dia ele vai estar lá de novo. O diabo não desiste. Fala para o teu irmão, o diabo não desiste. Porém nós orávamos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda sobre eles de dia e de noite. Então Judá se desfaleceu. As forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podíamos edificar o muro. E disseram os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio dele e os matemos. Essa aqui volta daqui a pouco. O segundo espírito é esse aqui, de desânimo e confusão. O que o espírito de desânimo faz? Ele começa a conspirar. Ele viu que zombar de você não vai dar certo. Então ele vai começar a conspirar para fazer confusão. Por isso que de vez em quando eu subo aqui brabo e dou umas bicas, umas voadoras. Porque se deixar correr frouxo, daqui a pouco está bagunçado. Estão entendendo, senhor não? Então... Quando eles começaram as obras a tornar visíveis, Satanás envolveu os seus príncipes, os seus demônios, principados, e começou a conspirar contra o povo. Escute, irmão, as pessoas vão começar a tentar puxar o seu tapete. E o que você tem que fazer? Continuar orando. Isso significa que você está no caminho certo. Quando o diabo se levanta com fúria contra você, é sinal que você está no caminho certo. É sinal que você está, o diabo está vendo alguma coisa importante acontecendo na sua vida. E aí, ele vai tentar conspirar para destruir aquilo que você está construindo. Cutuca o teu irmão, fala para ele, continua construindo. Fala para ele, não para não. Neemias, como é que você vence esse espírito de conspiração? Com vigilância. Oração e? O primeiro é oração e? A primeira, oração e? Não. Os meus demônios, você vence como com oração e? Ânimo. Agora você precisa de oração e? Vigilância. Primeiro diz que ele colocou vigias. Ele levantou e colocou vigias. Para quê? Para tomar cuidado com os ataques. Escute, para que você ora e vigia? Para saber que o diabo vem vindo. O diabo vem vindo.
E o que eu tenho que fazer? Estar vigilante. Está vigiando, irmão? Pergunta para o teu irmão, está vigiando, irmão? A Bíblia não diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para a Galileia e quando ele chegou lá, irmão, ele desbaratou o inferno. Jesus foi lá e bateu de frente com o diabo. Aí, o diabo vai começar com outro espírito agora. Terceiro espírito que vai se manifestar. Ele já tentou o espírito de desânimo, certo ou não? Qual é o primeiro? Descarno e? Qual é o segundo? Desânimo e? O terceiro que vai se manifestar é de intimidação e medo. Capítulo 4, versículo 11. Disse, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a sua obra. Primeiro, ele dá um grito. Zomba de você. Primeiro ele zomba de você. Depois ele tenta te apavorar. E agora, ele vem com intimidação. Como Golias. Golias ganhava as guerras, sabe como? Só na intimidação. Só o tamanho dele. Já intimidava, todo mundo já ficava com medo. E é assim que o diabo, uma das armas do diabo é a intimidação. É tentar colocar medo em você. E como vencer esses ataques? Versículo 13. E é isso aqui que nós estamos errando. Olha aqui para a minha igreja da restauração. É aqui que nós estamos errando. Versículo 13. Então pus o povo por ele separou o povo nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temai, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Escute, irmão, por isso que eu não abro mão, eu luto, eu guerreio, eu falo, eu me levanto, eu escrevo na internet, eu escrevo no Twitter, eu mando WhatsApp, eu não estou nem aí, sabe por quê? Eu estou com a espada na mão para defender a minha família, a minha casa, a sua família, a sua casa. Ei, Deus manda perguntar para você, você está disposto a defender a minha família, a defender a família do irmão que está do teu lado? Deus está perguntando para você se você está disposto a pegar na espada hoje e começar uma guerra contra o diabo. O que Neemias fez? Separou as famílias. Colocou a espada na mão de cada um deles. E falou, está na hora de guerrear. Ei, gente. Está na hora de guerrear. Está na hora. Vou falar o português bem claro para você. Está na hora de ir para o pau. Pensa no camarada briguento, era eu. Quando era menino. Até o dia que me converti. Eu não fugia de uma briga nunca. Podia ter 30 negros. A matemática é essa. Ó. De 30 caras, só 5 é brabo. O resto é tudo bundão. Que estão pegando carona naqueles 5 brabo. É ou não é? Você parte para cima, com a cara de demônio. Era assim que eu fazia. Arrancava a cinta, pulava na mão, derrubava 2, os outros, o quê? Meu cara é bravo, ó, tchau, perna. De vez em quando dava errado essa estratégia. Mas pelo menos uma meia dúzia eu deixava pelo caminho. Quando eu derrubava 5 ou 6, via que os caras não recuavam, aí quem recuava era eu, ó, tchau. E com o diabo é a mesma coisa, irmão. Faz cara de mal. Vem, diabo, eu estou pronto. O crente fica com cara de
Ai, o diabo vem. O diabo! A cara de mal. Né? Já viu daquele menininho lá? Ele é mal. Nós somos mal também. Já viu esse menininho? Ele fala, nós somos mal também. Aí o pai dele fala, eu não sou mal, mas eu sou mal. Querendo botar banca pro pai. É assim que você fala pro diabo. Ó diabo, meu Deus é poderoso. Eu estou do lado dele, vem. Vamos mastigar você. Vou arrancar tua orelha. Vou comer o teu pescoço, Satanás. Vem. Escute, irmão, o diabo tem medo, viu? Escute. Versículo 15. Ixi, Jesus, eu só estou no terceiro demônio, o horário acabou. Meu pai amado. É sempre assim. E sucedeu ouvindo os nossos inimigos. Olha aqui. Olha que tremendo. Neemias se preparou, falou, pode vir que nós estamos prontos. E sabe quem eles eram? Eles eram escravos, irmão. Eles faziam 70 anos que estavam cativos na Babilônia, aqui nesse texto aqui. Estava tudo destruído, eles estavam pobres, na miséria. Se você ler o capítulo 1 de Neemias, você vai ver. Neemias, quando ficou sabendo que o povo estava em miséria e que passava fome, começou a orar a Deus. Sabe quem é esse povo aqui que se levantou? Era o povo que estava na pobreza, que estava na dificuldade, que havia sido destruído pelo exército da Babilônia. Durante 70 anos ficaram cativos na Babilônia. E Neemias levanta esse povo mesmo, quebrado, falido, arrebentado. Esse povo que está com o casamento destruído. Esse povo que eu vou pôr de pé e eu vou usar eles. É isso que Deus está falando. Não interessa como está a sua vida, como está o teu casamento, como está a tua família, como está teu coração. É você que Deus vai colocar de pé. É você que Deus vai colocar ali para guerrear, para restaurar famílias, para mudar a história do teu bairro, da tua rua. E sucedeu que, ouvindo os nossos adversários, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios dele, voltamos todos nós ao muro, cada um para a sua obra. O diabo recuou. Vamos recuar, porque o negócio é sério. Está me entendendo, senhora? O espírito de intimidação recuou. Mas aí o diabo faz a pergunta, quem falou para eles? Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, apóstolo, que eu falo assim, ó, é assim, assim, assim. Quem falou para o senhor? Quem me falou? Você quer saber mesmo? Foi Deus. As pessoas ficam chocadas quando elas vêm falar as coisas para mim, eu já sei. Eu tenho um segredo com Deus. Deixa eu falar para vocês aqui. Só quem convive comigo sabe disso. Quem convive, vai lá em casa. Está lá em casa, está perto, muito perto de mim. Né, Mary? Sabe disso. Que tem um segredo de Deus comigo. Às vezes a Mary está lá na cozinha lavando louça, eu chego lá. Mary, Deus falou isso aqui assim para mim. Ela olha para mim com cara de assustado. Tipo assim, como é que o senhor sabe? Eu estava lá no meu quarto, Deus falou para mim, ué. O diabo tem que ficar preocupado. Vamos tomar cuidado que o Deus deles avisa eles. Isso aconteceu. O rei armou uma situação contra Israel. E o profeta disse, ei, fica tranquilo. Fica tranquilo que não vai acontecer nada. Aí quando chegou no ouvido do rei, o rei falou assim, mas como é que eles ficaram sabendo do nosso intento? Pois é, eles têm um profeta lá no meio deles. E quando nós planejamos aqui, eles ficam sabendo lá. Está lá, livro de 1 Reis, depois você lê. Diante da investida, abra a boca e proclame. E declare. Anule os planos do inimigo. Chega na tua casa, crente, lá anulando
os planos do adversário, eu anulo todos os planos do diabo contra a minha casa, contra a minha família. Comece a guerrear. Hoje nós vamos fazer um negócio aqui, irmão. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a pouco aqui, que Deus está falando uns negócios para mim aqui hoje. Hoje eu estou louco mesmo. Aleluia. Fala para o diabo. Pode vir, diabo. Quem tem coragem? Fala, levanta a mão. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Fala assim, ó. Vem, diabo. Fala. Aí, senhor. Amarelou. Levanta a mão quem tem coragem de falar para o diabo que eu vou falar aqui. Levanta a mão. E manda de amarelão. Levanta, fala. Vem, diabo. Eu estou pronto. Deus já me deu uma espada. E eu vou te enfrentar. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Eu já me perdi aqui, espera um pouquinho. Aleluia, vamos continuar aqui. 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia uma espada na cinta e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é esta obra, e nós estamos no muro, muito longe uns dos outros. O que ele está dizendo? Nós estamos separados. Olha para o teu irmão, falei, irmão, nós estamos separados. Eu quero você mais pertinho de mim. Não se faz uma guerra sozinho. Maeli Anderson, vocês estão muito longe no muro, quero vocês mais perto de mim. Quando você fica muito longe, não há como você enfrentar a batalha sozinho. É tempo de pegar na mão do teu irmão e falar: eu guerreio e você constrói. Depois eu construo e você guerreia. Eu guerreio e você constrói. Depois você constrói e eu guerreio. E nós vamos edificar esse muro junto. Não fica sozinho. A arma que o diabo quer é que você fique sozinho lá em casa, no quarto, chorando. Oh, Deus, eu estou sozinho. Ei, chegou a hora de você pegar na mão do teu irmão e falar: ei, enquanto você constrói, eu guerreio. Enquanto você guerreia, eu construo. E nós vamos fazer essa obra junto, porque ela é muito longa, é muito grande e não tem como fazer sozinho. Dá a mão pro teu irmão. Fala aí, cadê os meninos do louvor aqui, pelo amor de Deus, que vocês estão muito longe de mim já. Credo. E foi, meu filho? Pega na mão do teu irmão aí. Apóstolo, mas na minha casa eu sou sozinho. Ai. Então vai no irmão que mora perto da sua casa. Sai da sua casa e vai lá na casa do seu irmão, sobe a rua, desce a rua, atravessa a rua, pega um Uber, pega um metrô, mas não fica sozinho não. Fica sozinho porque quer. Pega na mão do teu irmão. Fala para ele: Deus é por nós. Quem será contra nós? Eu termino aqui. Tem mais 3 espíritos que eu vou falar domingo que vem. Quer ouvir a continuação dessa mensagem? Vem domingo que vem. Vou deixar 3 espíritos para domingo que vem. Fechado? Fica de pé. Fala para o teu irmão. Está na hora de nós edificarmos a casa de Deus. Está na hora de edificarmos
a casa de Deus. Fala para ele, está na hora de edificarmos a casa de Deus na sua casa. Está na hora de você pegar na espada. Fala, eu pego na colher. Fala para ele, eu pego na colher. Você pega na espada. Depois a gente troca. Fala para ele, depois a gente troca. Eu pego na espada e você pega na colher. E nós vamos edificar. Fala, nós vamos edificar. E nós vamos guerrear. E nós vamos avançar. O diabo não pode contra você.